Deus é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Nós estamos durante todo o mês de agosto falando sobre família. Uma série de mensagens com o tema Minha Família Abençoada. Por que estamos tratando esse assunto de família durante todo o mês de agosto? Porque a família é uma prioridade de Deus. E se é uma prioridade de Deus, é uma prioridade dessa igreja. Você que é membro dessa igreja, você que tem visitado essa igreja, é preciso que você tenha em sua mente: essa igreja vai sempre lutar pela sua família, te instruir para você superar e vencer os desafios que nós enfrentamos na família. João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos... Então, nessa série, você ouviu aqui muitas verdades, coisas que vêm de encontro ao seu coração, e às vezes é como um tapa no peito de falar: meu Deus, é para a gente acordar. Oséias, o profeta Oséias diz: o meu povo, ele está sendo destruído porque falta para eles conhecimento. Se tem uma coisa que o seu pastor aqui se compromete de não falhar, é trazer o conhecimento da palavra de Deus para você não ficar escravo do inimigo, para sua família ser abençoada, sua vida ser abençoada. Instrução da parte de Deus você vai ter desse altar. Eu me preparo para trazer uma mensagem como essa. Me preparo em oração, eu me preparo estudando, eu me preparo buscando direção do Espírito Santo a respeito de cada palavra que vai ser dita, porque eu quero ser um canal de Deus para abençoar você e a sua família. Então valorize a palavra que é ministrada aqui desse altar, valorize cada ensinamento que você recebe com base na palavra de Deus, porque eu não trago ensinamento de coisas da minha cabeça ou de alguma coisa que eu li num livro. O que eu trago para alimentar os irmãos é a palavra de Deus pura e genuína. Você pode dizer um amém sobre isso? Eu quero saber quem tem jardim em casa. Levanta a mão quem tem jardim. Agora, a outra pergunta: quem gosta de cuidar do jardim? Levanta a mão. Roberta gosta de cuidar do jardim? Quem mais gosta de cuidar do jardim aqui? Orne, você também gosta, Michele? Mas aí atrás, quem mais gosta de cuidar do jardim? Levanta a mão. Cuidar do jardim dá trabalho, sim ou não? Pouco ou muito? Se você quer que o jardim fique lindo, bonito, onde os vizinhos vão passar, os parentes vão te visitar e olhar e falar: nossa, que jardim lindo. Para você ter um jardim lindo assim, isso vai dar para você muito trabalho, sim ou não? Muito trabalho. Agora, se você não trabalhar, aquele jardim, ele vai ficar lindo e extraordinário? Bota a mão na cabeça e fala: ai, 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 feio que dói, né? Dá até vergonha de mostrar. Pois é. A nossa família
é o nosso principal jardim. A nossa família é o nosso principal jardim. E eu quero mostrar para vocês, na palavra de Deus, isso. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Gênesis 2:15 diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs aonde, gente? No jardim do Éden, para cultivá-lo e para guardá-lo. O Senhor, quando cria o homem, coloca o homem em um jardim. E ele diz: você precisa cultivar e você precisa guardar esse jardim. Põe a mão no coração, fecha os olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos consagrar mais uma vez esse momento a Ti. É o momento da Sua palavra e nós honramos o Senhor e honramos a Tua palavra. Por isso pedimos, fala conosco, traz resposta e direção para a nossa vida e me usa como um canal. Simplesmente um canal nas Tuas mãos, para que o nome de Jesus seja glorificado e as nossas famílias sejam abençoadas. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Deus deu um jardim para Adão, e o nome desse jardim era Éden. Qual o significado de Éden? Éden significa lugar de desfrute. Éden significa lugar de delícias. Olha o presente que Deus dá para Adão. Deus dá para Adão um lugar de desfrute, um lugar para ele se deliciar nesse lugar. Adão só precisava fazer uma coisa: cuidar desse jardim. Deus falou: eu vou te colocar no Éden, mas cuide dele. O nosso jardim, meus irmãos, é a nossa família. Porque a nossa família, ela foi criada para ser para nós um lugar de desfrute. A nossa família foi criada para ser um lugar de bênçãos, um lugar maravilhoso. Você quer ver um exemplo? Quem aqui tem filho pequeno, menos de 2 anos, nasceu agora? Levanta a mão e diga glória a Deus pelas noites em claro, diga ai, ai, ai. Eu vou usar o exemplo de quem casou há pouco tempo e tem filho pequeno. Você trabalha o dia inteiro e está lá ralando, enfrentando um monte de desafio na rua, e quando você chega em casa que vê aquele menininho, aquela menininha sorrindo para o papai e para a mamãe, é maravilhoso ou não é? A nossa família, ela foi criada para isso, para ser esse lugar maravilhoso, feliz. Só, meus irmãos, que assim como foi no Éden, está acontecendo no meio de muitas famílias. O Éden era para ser, para Adão, esse lugar de desfrute e de maravilhas. Mas ele se torna, pela falha de Adão, um lugar de frustração, um lugar de dor e um lugar de sofrimento. O que Deus queria não era isso, mas Adão falha no cuidado do seu jardim. Por isso, o que era para ser um lugar de felicidade se torna um lugar de tristeza.
Meus irmãos, será que nós estamos cometendo os mesmos erros de Adão? E o lugar que é para ser o lugar de felicidade está se tornando um lugar de tristeza, de dor e de frustração. O seu lar, a sua família, que deveria de ser o lugar onde você descansa e renova as suas forças, reabastece as baterias para no dia seguinte enfrentar os desafios novamente. Será que esse lugar que é para ser assim, ele não está sendo? Se não está sendo, é porque nós estamos cometendo as mesmas falhas que Adão cometeu. E eu quero mostrar para você as falhas de Adão, para você fazer uma avaliação na sua vida, a respeito de como você tem cuidado do seu jardim. A primeira coisa que eu observo é que Adão, ele não seguiu a orientação básica. Qual foi a orientação? Você deve cultivar esse jardim e guardá-lo. O que é cultivar? Cultivar é você dedicar tempo para cuidar. Cultivar é você investir no cuidado, trabalhando duro. Quem gosta de jardim, quando eu perguntei o que precisa fazer para ele ficar bonito, você falou dá trabalho. Para você cultivar um jardim de modo que ele fique belo, isso vai exigir de você tempo, isso vai exigir de você dedicação. Mas Adão, ele falhou. A prova que ele falhou é que a serpente dominou o jardim do Éden. Será, meu irmão, minha irmã, que nós estamos falhando no tempo que nós deveríamos de dedicar para nossa família? No tempo que nós deveríamos de dedicar para os nossos filhos, para que eles não sejam conduzidos pelo que a internet está levando eles a fazer, a pensar, distorcendo a identidade deles. Quando você vê uma mãe ou um pai que deu o telefone celular na mão de um filho, para ele ficar aquele tempo todo lá, é porque esse pai e essa mãe, eles não querem dedicar o tempo que o celular ele consegue dedicar. E aí nós podemos então estar perdendo o controle do nosso jardim. Nós podemos estar deixando as coisas correrem frouxo, de modo que a serpente, o diabo, ele vai ganhando espaço. Adão falha em não dar a devida atenção para o seu jardim, e a serpente, ela sutilmente, ela vai ganhando espaço, até que entra na família de Adão e destrói o plano de Deus para a vida de Adão. Sabe o que eu imagino? O Adão, ele estava pensando igual muitos hoje pensam: tá tudo bem, isso é exagero, não tem nada a ver não, tá tudo tranquilo. E é numa dessa que você está achando que tá tudo bem, que a serpente, ela está sutilmente entrando na sua casa para dominar a sua casa. Sabe aonde que eu vejo que Adão falhou? Adão falhou sendo omisso.
ficando calado, quando ele, de alguma forma, ele soube que a sua esposa, ela estava conversando com a serpente, e foi deixando, se calou. Meus irmãos, será que nós estamos vendo algumas coisas erradas acontecerem na nossa família, e nós estamos sendo omissos? Não estamos falando nada. Você, minha irmã, você está vendo o seu marido ir por um caminho perigoso, você está vendo ele ter atitudes que não são atitudes de um homem de Deus, que é íntegro e que tem caráter, mas você não fala nada. Talvez como Adão, você está pensando: eu não quero criar problemas. Você, meu irmão, está vendo os teus filhos fazerem coisas perigosas. Você sabe que isso não é bom para o futuro deles e nem para o relacionamento deles com Deus, mas você não quer arrumar problema, então você se cala. É melhor não falar nada, vai dar confusão. Não, a confusão que vai dar depois, ela é muito maior do que essa confusão que você está com medo de arrumar por falar a verdade, por falar o que precisa ser falado. Quantas vezes, irmãos, nós estamos nos calando, porque queremos fugir de problemas, porque queremos fugir de conversas difíceis. Olha, tem momento que nós vamos precisar de reunir a família e ter conversa difícil. Vamos precisar de chamar a esposa e ter uma conversa difícil, porque o caminho que ela está indo está perigoso. A irmã precisa chamar o marido e ter uma conversa difícil. Os pais precisam chamar os filhos e ter uma conversa difícil, porque pode ser que aquilo que vai destruir a vida dos teus filhos, o seu casamento e trazer tristeza para sua casa, está acontecendo debaixo do seu nariz e você não está falando nada. Qual o outro erro que eu vejo que Adão comete? Adão não exerceu o princípio da liderança. Deus levanta ele e dá uma responsabilidade: você vai liderar isso aqui, Adão. Adão, a responsabilidade é sua, mas ele negligenciou a liderança quando ele começa a passar a responsabilidade de decisões para sua esposa Eva. Por isso que ela decidiu, quando a serpente começou a conversar com ela sobre a árvore, o fruto da árvore do bem e do mal, que ela não poderia comer, ela decide comer. Por que ela decide? Porque Adão falhou no exercício da sua liderança. Meus irmãos, nós temos papéis definidos por Deus a respeito da liderança na nossa casa, a respeito da liderança de uma família. Está ensinado na palavra, mas a gente está distorcendo tudo. Nós estamos negligenciando a liderança da família da forma como Deus desenhou, da forma como Deus nos ensinou. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. O Senhor Deus tomou o homem, pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Está na sua mão, Adão. A responsabilidade é sua. Adão, a liderança é sua. Olha Gênesis 3, versículo de número 9.
O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Você sabe quem foi que caiu na conversa da serpente e comeu do fruto primeiro? Foi a Eva. Mas Deus não chamou Eva para prestar contas. Deus chamou Adão, porque Ele deu a responsabilidade para o Adão. Então vamos falar aqui, meu irmão, sobre Bíblia e não sobre o que o mundo quer implantar em nós. Você quer ouvir Bíblia? Bíblia, palavra de Deus, para nós mantermos ordem na nossa família, cuidando bem do nosso jardim? 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3. Mas quero, porém, que entendam, ou que saibais, que Cristo é o cabeça de todo varão, e o varão é o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Minha irmã, isso aqui não é machismo. É machista, é uma palavra machista. É o ensinamento da palavra de Deus de como se governa uma família. Olha o outro texto. Eu não gosto disso, pastor. Vai reclamar com Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo de número 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio Salvador do corpo. Sabe aonde nós estamos bagunçando o nosso jardim? É na falha dos dois. Falha número 1: o marido não exerce a liderança que Deus confiou na mão dele, de se posicionar como líder da sua casa. E sabe o que acontece? A sua mulher não vê você liderar, ela acaba assumindo o papel de líder da casa, porque você não lidera, porque você não se posiciona. Então a mulher está vendo tudo largado, ela vai assumir a frente. Vai dar certo? Vai dar bom? Não vai dar, porque Deus não fez dessa forma. Ele não desenhou dessa forma. Então precisamos consertar, todos nós. Eu, como cabeça, preciso assumir a liderança do meu lar, as responsabilidades de conduzir a minha família para servir a Deus, as responsabilidades de manter os meus filhos seguindo princípios. A mulher, ela precisa ser uma apoiadora e ajudadora do seu marido, sabendo que a responsabilidade é dele. Pastor, mas eu não concordo com isso. Eu não estou querendo saber se você concorda ou se você não concorda. Eu estou ensinando para você a palavra de Deus. A palavra de Deus. É como você pegar um carro que é a gasolina e você alimentar ele com álcool. Vai funcionar. De vez em quando dá umas paradas, mas funciona. Sabe o que está acontecendo? Tem família que está funcionando igual um carro que é a gasolina e você usa álcool. Está bagunçado, está desordenado, vocês estão sofrendo, porque os papéis estão invertidos e bagunçados. No dia 6 de setembro, nós vamos ter o nosso encontro de homens lá no nosso sítio. E eu quero falar para você. Você é homem mesmo, irmão? Não falta isso não. Porque lá nós vamos resgatar a liderança do homem como sacerdote da sua família. Vai ser um momento de comunhão, mas vai ser um momento de muito confronto na palavra. Então você não pode perder isso. Porque temos que cuidar bem do nosso jardim. Nós precisamos proteger nossa família, meu irmão. Sabe onde mais eu vejo que o Adão falha? Adão falha em não assumir a responsabilidade que era dele.
ele transfere a culpa para sua esposa. E quantas vezes isso está se repetindo hoje, gente? Na hora que Deus chama Adão para querer saber o que aconteceu, Adão, onde você está, Adão? Por que você agora colocou roupa, você estava nu? Adão, ele fala: Senhor, o problema foi a mulher que tu me deste. Alguém pode dizer ai, ai, ai? É fugir da responsabilidade. Não podemos fugir das nossas responsabilidades, transferindo a responsabilidade para outras pessoas. Muitas coisas não melhoram no meio da sua família, porque todo mundo transfere responsabilidade, ninguém assume nada. Todo mundo joga a culpa um no outro. Então existem responsabilidades que é do marido, existem responsabilidades que é da mulher, e existem responsabilidades que é em conjunto. Nós precisamos aprender a assumir elas. Há uns 10 anos atrás, talvez um pouco mais, 12 anos atrás, eu tinha saído da empresa que eu trabalhei durante 10 anos para me dedicar exclusivamente ao ministério. E a igreja era muito pequena, ela não conseguia me suprir da mesma forma que a empresa que eu trabalhava me supria. Eu tinha uma vida muito boa na empresa onde eu trabalhava. Um ano depois de sair da empresa, eu comecei a passar alguns apertos. Então uma pessoa me chamou para fazer uma sociedade. Vamos montar um negócio? Aí eu, aleluia, é de Deus. Diga para o seu vizinho do lado assim: vigia com essas coisas, irmão, porque é logo na hora da necessidade que aparece a bandeja. Então eu falei: maravilhoso, estou no aperto. Só que eu tinha saído de uma empresa para me dedicar exclusivamente para o ministério. Agora eu vou inventar a moda de montar uma empresa? Mas a gente fica cego, né, com a bandeja que aparece para a gente. Alguém pode dizer ai, ai, ai? Então fui conversar com a minha esposa. Falei: minha filha, surgiu essa oportunidade assim, e para nós entrarmos no negócio, vamos ter que vender o seu carro e ainda pegar um empréstimo no banco. Você topa? Aí ela falou: o que você fizer está abençoado. Tem mulher que é assim com o marido, né? O que você fizer, né? Eu fiz. Vendi o carro dela, ela ficou sem carro, eu peguei um empréstimo no banco e iniciamos a empresa. Você imagina tudo de ruim que podia dar, deu. E quando estava tudo péssimo na nossa vida, eu falei para ela: minha filha, nós tomamos uma decisão errada. Aliás, eu tomei uma decisão errada. Eu vou ter que orar agora a Deus e pedir para que Deus tenha misericórdia e nos ajude a passar essa empresa. Entra comigo em oração. E ela falou para mim: nós entramos nisso juntos, nós vamos superar e vencer esse desafio juntos. Eu não transferi a responsabilidade para ela, ela não jogou a responsabilidade no sócio que a gente tinha, porque poderia colocar a responsabilidade em outra pessoa. Nós assumimos a responsabilidade de clamar a Deus misericórdia para Ele dar livramento para a nossa família. E Ele deu livramento para a nossa família. Agora pensa uma coisa: vocês estão num grande problema dentro da sua casa. Você acha que é saudável e bom vocês ficarem trocando acusações e um jogando a culpa no outro? A culpa é sua, você que fez isso. Ou então vai fazer lá igual Eva. O Adão falou que foi Eva, Eva falou para Deus foi o diabo. Mas como assim o diabo? Eu não mandei você conversar com o diabo, Eva. Ou como assim o diabo, Adão?
eu mandei você cultivar o jardim e guardar e proteger. Como você deixa uma serpente entrar para conversar com a sua esposa, Adão? Sabe o que significa? Que tem coisa errada que nós decidimos na vida que não tem justificativa. É só reconhecer o erro e clamar a Deus misericórdia. Só isso. Porque ficar jogando culpa um no outro não vai resolver o problema. Isso vai piorar ainda mais as coisas dentro da sua casa. Sabe qual outro erro que eu vejo que Adão cometeu? Adão, no momento que Deus vai procurar ele foge. Deus foi procurar Adão no lugar onde Adão costumava estar no jardim. Quando Deus vai a esse lugar, não encontra Adão. Por quê? Adão fugiu. Fez besteira e fugiu. Não exerceu a liderança que deveria e fugiu. Não cuidou bem do seu jardim e fugiu. Eu queria saber, homens e mulheres que estão aqui, você está fugindo do confronto que Deus quer trazer para você, para virar essa história e trazer misericórdia e livramento para você e para sua casa? Você está fugindo? Porque o nosso jardim pode permanecer bagunçado se nós fugirmos daquilo que Deus quer trazer como confronto para transformar nossa vida. Então, quando vem uma conversa como essa, uma palavra como essa, tem gente que foge. Não quero ouvir isso. Não quero conversar sobre esse assunto. Então você quer permanecer com o seu jardim bagunçado. Alguém pode dizer aleluia? Pastor, eu não quero errar no cuidado do meu jardim. Eu quero acertar no cuidado do meu jardim. Quem quer acertar no cuidado do seu jardim? Adão é um modelo de alguém que cuidou errado. Mas Jesus é o segundo Adão e é o modelo de alguém que cuidou certo do seu jardim. Como que eu faço então? Eu quero acertar, é isso que eu estou buscando para a minha vida todos os dias. É isso que eu estou clamando a Deus no meu tempo de oração, para que Ele me ajude a colocar em prática, para eu cuidar bem da minha família, para eu ser um bom marido, para eu ser um bom pai. Se Adão errou, Jesus acertou. Diga glória a Deus. E em que Jesus acertou? Primeiro, Jesus, Ele cultivou o seu jardim. E qual era o seu jardim? O jardim de Jesus eram seus discípulos, as pessoas para o qual Ele veio resgatar da morte e do pecado. Esse era o seu jardim. E olha como Jesus, Ele, diferente de Adão, Ele cuida do seu jardim, mesmo enfrentando dificuldades. Escute isso, mesmo enfrentando dificuldades, Ele cuida do jardim. João capítulo 17, bota aí na tela, vamos ler. Jesus, bota lá, isso. Depois de dizer isso, Jesus olhou para os céus, orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Essa é chamada oração sacerdotal, a oração de prestação de contas que Jesus faz para o Pai. E olha o que ele diz, verso 2:
pois lhe destes autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda vida eterna àqueles que lhe deste. Essa é a vida eterna, que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me desse para fazer. Eu cuidei bem do jardim, Senhor. Alguém pode dizer aleluia? Verso 5. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu o destes a mim, e eles têm obedecido a sua palavra. Por que que eles têm obedecido a sua palavra? Porque Jesus cuidou bem do seu jardim. Verso 7. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles as aceitaram, e eles reconheceram de fato que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois eles são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Então eu vou para ti, Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Enquanto, isso eu quero que você preste atenção. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi, diga, protegi, guardei. Era o jardim que Deus havia confiado para ele. Então ele protege e ele guarda, mesmo com os desafios. Quais desafios? Ele teve no meio dos seus discípulos um que o traiu, desafio. Ele teve no meio dos seus discípulos um que o negou, desafio. Ele teve no meio dos seus discípulos um que era incrédulo. Mas mesmo com todos os desafios, ele não desistiu de cuidar do seu jardim. Então talvez você tenha lá na sua casa um filho que te traiu. Talvez você tenha lá na sua casa o seu esposo que te traiu, a sua esposa que te traiu. Talvez alguém te desonre, não acredita em você. Jesus passou por todos esses desafios, mas não desistiu de cuidar do seu jardim, de proteger o seu jardim. Mesmo com esses desafios, meu irmão e minha irmã, não abra mão de cuidar do seu jardim. Sua família é o seu jardim. Sabe o que mais nós aprendemos com Jesus? Que cultivar e guardar é o papel do homem, porque ele tem a liderança. Então aqui, homens, escutem isso, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, olha o que diz. Maridos, cadê os maridos para dizer aqui um glória a Deus? Não, fraco demais. Maridos, está aqui, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você sabe como é que a gente cuida do nosso jardim? Amando a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. Quantos de vocês concordam que a igreja, ela vacila e erra, e erra, e erra, e erra, e Jesus está sempre amando a igreja? Maridos, mesmo que a sua esposa, ela erra, e erra,
e erra. É seu papel amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Assim você está cuidando bem do seu jardim. Aleluia. Como Jesus acerta no cuidado do seu jardim, Jesus não se cala. Ele nunca se calou, sempre ensinou as pessoas quando elas estavam fazendo o que era errado e mostrando para elas o certo. Jesus não tinha problema de confrontar as pessoas. Um dia ele confronta Pedro, dizendo para o Pedro que o Pedro ele estava endemoniado. Minha irmã, por favor, só não diga que o seu marido está endemoniado. Mas Jesus confrontou Pedro. Jesus, ele confrontava os fariseus. Jesus confrontou os discípulos quando eles estavam no Getsêmani, dormindo, quando deveria de estar orando. Jesus dá uma bronca neles, diferente do Adão. Adão está vendo as coisas erradas acontecer e não fala nada. Você quer cuidar bem do seu jardim? Então marca uma conversa difícil essa semana, porque tem coisa errada que está acontecendo debaixo do seu nariz e você não está falando nada. Jesus falou. Já contei aqui algumas vezes a experiência dolorosa que nós passamos na nossa casa com a nossa filha caçula Esther, quando ela tinha 14 anos de idade. Foi um momento muito doloroso, tudo que nós passamos. A cabeça dela dá uma virada, do dia para a noite ela começa a fazer coisas que nós nunca imaginávamos que ia fazer. Então toda semana, eu pegava de manhã e eu pegava de noite. Eu colocava a Esther junto comigo no meu escritório e ali eu falava, lia a Bíblia, ensinava, não é isso, não é assim, e eu tentava conectar com ela com perguntas para que ela pudesse receber bem o que eu estava trazendo para conversar com ela. 2 anos conversando. 2 anos, eu lembro que no final eu tive uma conversa, isso inclusive está no livro que ela escreveu. De toda a conversa que eu tinha, eu tirava uma coisa dela. O que eu mais tirava era o celular. Então eu ensinava algo e ela fazia diferente, eu tomava o celular. Um dia eu falei para ela assim, se você não seguir a minha orientação que o seu pai está dando para você, que é para o seu bem, eu vou dessa vez segurar o seu celular. Você só vai ter o celular quando você tiver 18 anos de idade. Você não vai ter mais celular. Está combinado? Eu fiz esse acordo com ela. E ela falou, está combinado. Passou uma semana depois. Ela fez tudo aquilo que ela tinha dito que não ia fazer. Então eu chamo ela para uma conversa. E nós sentamos na mesa da sala. E eu falei para ela, nós combinamos. Não combinamos que se você não obedecesse, você só iria ter celular novamente quando tivesse 18 anos? Sim. Me dá o celular aqui. E ela me deu as lágrimas pingando, porque ela falou assim, já era, deu ruim, né? Não tem mais jeito. Imagina que aquele dia ela falou, não, acabou, não tem mais jeito. Então ela empurrou na mesa assim para mim. Eu segurei o celular e eu falei para ela, você sabe o que é a graça, minha filha? Me diga o que é a graça. O que você entende por graça? E ela diz, graça é favor não merecido. Graça é ter de Deus aquilo que nós não merecíamos receber.
Eu falei, pois é. Eu vou te explicar o que é graça na prática. Graça é quando nós deveríamos de ser julgados e condenados, e Deus, Ele não nos condena, Ele nos abençoa com o livre arbítrio para que nós possamos receber aquilo que Ele dá para a gente de graça e por amor. Você merecia ficar sem celular até os 18 anos, mas eu vou dar o celular para você de volta. Sabe por quê? Porque eu quero que você me obedeça, não porque você está com medo de perder. Eu quero que você me obedeça porque você sabe que eu te amo e eu quero o teu bem. Isso é graça. Toma o celular de volta. Dali começou a acontecer uma mudança. Mas como isso aconteceu? Conversa. Chamando uma semana, e na outra, 2 anos. 2 anos. Você desistiu do seu jardim, meu irmão. Você desistiu do seu jardim, minha irmã. Jesus não desistiu. Pai, eu os guardei, eu os protegi, não desisti de nenhum deles. Jesus acerta quando, ao contrário de Adão, ele exerce a liderança que foi confiada para ele. Como ele exerce a liderança que foi confiada para ele? Quando ele paga o preço que tem que pagar. Porque assumir o nosso papel de liderança vai exigir de nós preço. A quem mais é dado, mais é cobrado. Ô meu irmão, você é o líder da sua família, então você vai ter que pagar um preço, e é um preço que você vai ter que pagar, que a sua esposa não vai pagar, é você. As irmãs podem dizer um aleluia aqui? Assumir a liderança, Jesus assumiu, não fugiu do seu propósito, não fugiu da sua missão. O nosso propósito e a nossa missão maior, meus irmãos, é cuidar bem da nossa família. Ela é o nosso jardim. Ela é o nosso jardim. Jesus, ele acertou quando ele não transfere responsabilidade, ele delega responsabilidade supervisionando. Ele coloca os teus discípulos, que era o seu jardim, ele coloca os discípulos para que exercessem uma missão, delega para eles irem pregar, orar, expulsar demônios, mas Jesus estava sempre ao lado dele supervisionando. Então nós devemos delegar para os nossos filhos, para que eles amadureçam, para que eles adquiram experiência na vida, mas precisamos supervisionar. O esposo tem a sua esposa como ajudadora e delega para ela responsabilidades, mas ele sabe que a responsabilidade principal é dele, então ele está ali supervisionando ao lado, porque se alguma coisa der ruim, ele fala: eu sou o líder. Cadê os líderes que podem dizer glória a Deus? E por último, para terminar, Jesus. A gente vai falar mais sobre família. Jesus não erra quando ele cumpre a sua missão até o final sem desistir. Adão desistiu, mas Jesus, ele cumpre a sua missão até o final. Ele chega até a pedir para Deus algo que aqui talvez alguém já fez. Eu não lembro se eu já fiz.
mas vou pensar, se eu fiz, eu vou falar à noite. Eu vou fazer uma reflexão. Sabe o que Jesus faz? Quando ele vê que a pressão está grande, ele fala para Jesus. Jesus fala para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A pressão para cuidar desse jardim está grande demais, me livra disso. E o Pai fala: não livro, porque eu te preparei para isso. Essa é a sua missão. Vai até o final e cuida do seu jardim. Não podemos, irmãos, desistir do nosso jardim. Você pode estar em um momento que não está aguentando mais, minha irmã. Jesus passou isso. Você pode estar num momento, meu irmão, que você está no seu limite e diz: eu acho que eu não suporto mais ficar dentro dessa casa. Aquilo que Deus falou para Jesus, Ele está falando para você nessa noite. Eu não vou livrar você disso, porque você foi preparado e preparada para enfrentar isso e vencer no final. Cuida do seu jardim. Cuida do seu jardim. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Foi porque Jesus cuidou do seu jardim sem desistir, indo até o final, que eu e você, nós estamos aqui hoje com a oportunidade de adorar a Deus e glorificar o nome dele. Foi porque ele não desistiu de cuidar do seu jardim. Eu quero que você fique de pé.